Boa noite a todos e todas. Bem-vindos a mais uma live aqui do Instituto Política Boa, mais uma live preparativa ao primeiro Fórum Brasileiro de Inovação Sindical. Nós resolvemos fazer essa live hoje, domingo à noite, né? Concorrendo aí com os programas de auditório, enfim, porque hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Hoje é o dia das crianças e nós queremos trazer um assunto surpresa para essa live. Vamos ver se vocês vão gostar. Agradeço a todos vocês que aguçou a curiosidade em participar e acompanhar para ver qual é o assunto. Isso também é uma forma de comunicação que a gente tem buscado ao longo desse período, criar maneiras alternativas, diferentes, testar maneiras de comunicação e criar expectativa através de uma live surpresa também é uma tática de comunicação. Mas nós vamos daqui a pouco comentar qual é a surpresa que nós vamos revelar para o Fórum Brasileiro de Inovação Sindical através dessa live. Mas eu queria inicialmente agradecer muito de coração aos nossos apoiadores, aqueles que estão ajudando a tornar realidade esse primeiro Fórum Brasileiro de Inovação Sindical. Agradecer ao Sindicato dos Metalúrgicos de Rio do Sul, o Sindicato dos Químicos e Plásticos de Criciúma, o Sinjusc, Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário de Santa Catarina, a FETRAF, Federação dos Trabalhadores no Ramo Financeiro, né, a Federação dos Bancários, e a CONTRAF, a Confederação dos Trabalhadores no Ramo Financeiro, nível nacional, CONTRAF-CUT, a FETAESC, Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar de Santa Catarina, e especialmente a JURI, Ativos Judiciais. E vocês saberão mais sobre a JURI, Ativos Judiciais, no Fórum de Inovação Sindical. Estaremos trazendo novidades importantes sobre as atividades dessa empresa, que é parceira tanto dos escritórios de advogados quanto dos sindicatos. E eu quero agradecer também aos escritórios que se inscreveram, são copatrocinadores, co-realizadores desse evento e que estarão presentes na programação também. O Maximiliano Garcês, escritório de Brasília, que assessora aqui em Santa Catarina o Sinergia, o Luiz Fernando Silva, que também é o representante na OAB, da Comissão Sindical da OAB de Santa Catarina, Luiz Fernando Silva, o Eduardo Sales, de Chapecó, meu amigo Eduardo, a Gisele Kravichinchi, que é a vice-presidente da OAB de Santa Catarina, Pita Machado, né, Pedro Pita Machado, e o Renato Duarte, o Renato que é da Júri Ativos Judiciais. Esses são os co-participativos, os que estão ajudando a viabilizar esse evento. E antes de entrar na novidade, para criar mais expectativa ainda, mais uma informação importante. Eu gostaria de divulgar aqui em primeira mão. Nós, ontem à noite, estávamos trabalhando para fechar a programação dos 2 dias de atividade com 36 oficinas. Nós tivemos que reduzir 4 oficinas, inclusive algumas pessoas vão ter que abrir mão, e eu estarei, fui o primeiro a abrir mão da oficina, vou trabalhar o meu tema de outra forma, porque não houve espaço suficiente, foram lotadas as oficinas, eu vou passar a programação, tem algumas que a gente está para confirmar, porque serão outras novidades que estaremos apresentando nos próximos dias. Mas nós já estamos, então, a ideia era 40 oficinas, nós estamos com 36 oficinas confirmadas, aqui duas praticamente a confirmar, porque é uma grande expectativa em relação a isso. Então, eu vou pedir aqui para colocar na tela a programação e eu quero apresentar para vocês em primeira mão a programação. No dia 24 de outubro, sexta-feira, na parte da tarde, portanto, a Sala do Direito,
novos direitos sindicais e trabalhistas. 13h30, Luiz Fernando Silva, regulação da negociação coletiva no serviço público, uma medida urgente em tempos de reforma administrativa. 14h30, Eduardo Salles, retroativos do serviço público, 7 teses para ações coletivas. Às 15h30, a Gisele Kravichinchi, direito previdenciário individual e coletivo. Aí teremos um intervalo às 17 horas, Renato Duarte, sessão de crédito, como potencializar os ativos de ações sindicais. E 18 horas, Paulo Esse, superintendente do Trabalho e Emprego de Santa Catarina, sobre sindicatos e governo. Na Sala Florianópolis, que vai tratar do tema comunicação digital, tecnologias e inteligência artificial. 13h30, Giuliano Savarani, inovar na política e construir pontes entre pessoas, ideias e instituições. 14h30, Anderson Lima, Edu Comunicação, como as crianças veem o futuro do sindicato, do trabalho e dos sindicatos. 15h30, Marcolino Joy, inteligência artificial não pensa, e quem não pensa vira inteligência artificial. Depois temos o intervalo, 17 horas, Alan Camargo, comunicação sindical na era digital. 18 horas, Tiago Vergara, mobilização digital e técnicas de engajamento. Na Sala Lagoa, ainda na sexta-feira à tarde, o tema planejamento estratégico e metodologias de trabalho de base. 13h30, Márcio Cruz e Luiz Sérgio Gomes da Silva, pensamento estratégico e sistema participativo de gestão. 14h30, Rudimar Baré, entre o instantâneo e o essencial, a comunicação em disputa. 15h30, Milton Pomar, campanha de filiação. 16h30, intervalo. 17 horas, Carmen Munarini, quintais produtivos, uma prática transformadora com as mulheres camponesas. E 18 horas, Alan Alcântara, nossa identidade, nossa força, conhecer para transformar. Na Sala Joaquina, que são as 4 salas, né, que vai tratar do tema de saúde, pesquisa e dados econômicos. 13h30, Dr. Roberto Ruiz, Larry Dort, transtornos de saúde mental, assédio moral e outros agravos da classe trabalhadora. O que fazer? Maurício Molinari, dados econômicos, teoria social e luta de classe, fundamentos para estratégia sindical. 15h30, Jacéia Aguiar, grupos de ação solidária, transformando adoecimento em engajamento sindical. 24 anos de uma experiência inovadora no sindicalismo. Aí tem o intervalo, 17 horas, Luciane Araújo, professora da UNB, que vai tratar do tema Clínica do Trabalho nas Escolas do Distrito Federal, rompendo o silêncio que adoece. E às 18 horas, Catiane Golim e Márcio de Souza, pesquisa de saúde docente, série histórica de 5 anos do CINT Santa Catarina, um recorte geracional e étnico-racial. Isso tudo na sexta-feira, já deu para cansar, né? No sábado, dia 25, nós iniciamos 8h30, na sala do Jurerê, Novos Direitos Sindicais e Trabalhistas. 8h30, essa é uma palestra surpresa, está a confirmar ainda. 9h30, Diego Felipe, Inteligência Artificial e Direitos Digitais no campo de disputa do trabalho. 10h30, intervalo. 11 horas, Pedro Pita Machado, o direito sindical e as relações com os tribunais. 12 horas, Sérgio Cristóvão a confirmar sobre direitos coletivos. Na Sala Florianópolis, comunicação digital. 8h30, nome a confirmar. 9h30, Amanda Miranda, do ICL, como combater a radicalização com informação de qualidade. Intervalo. 11 horas, Carolina Sardá, também do ICL, primeira suplente de deputada estadual aqui de Santa Catarina. Viralizar o conhecimento, estratégia para disputar o debate nas redes. 12 horas, teremos outra palestra surpresa aqui. Sala Lagoa, planejamento estratégico e metodologias. 8h30, Ademir Milo, reuniões efetivas. 9h30, Marisa Tonon e Liberato, comunicação não violenta. 10h30, intervalo. 11 horas, Mariane Marinon, sindicato em movimento, aprendizagens que transformam. 12 horas, Lucas Pérez, financiamento de sindicatos. Na Sala Joaquina, sobre a saúde, 8h30, a Júlia e o Marinho, do Sinergia, projeto Vida Viva. 9h30, Suzana Tolfo e Renato Toqueto, da UFSC, dá para ser assediado e ter saúde mental?
10h30 intervalo, 11 horas. Neto Puerta e Carol Costa, do Sinjusc. A saúde será coletiva ou não será? Ninguém sabe mais das condições do que o próprio trabalhador e trabalhadora. 12 horas, André Guerra e Marco Silvano, do Sindicato dos Bancários. A trincheira não pode adoecer. Como implementar a política de saúde para sindicato e para os seus dirigentes. Portanto, essa é a programação geral dos 2 dias de trabalho com as mesas temáticas, né, que nós vamos estar abordando no primeiro FBIS. Então, estou muito feliz com esse sucesso das pessoas que se inscreveram, procuraram, a gente aceitaram o convite também para trazer suas experiências no campo sindical, e nós já podemos afirmar que é o evento sindical mais amplo, mais diversificado, mais intenso do país nesse contexto atual. Então, muito obrigado aos apoiadores, muito obrigado aos escritórios que estão nos apoiando e viabilizando esse evento, e muito obrigado a todos vocês que aceitaram o convite para expor as suas experiências, participar do FBIS, a vocês que estão acompanhando essa live hoje, Dia das Crianças, e essa é a novidade, essa é a surpresa dessa live, e é a surpresa do Fórum Brasileiro de Inovação Sindical 2025. Ouvir as crianças sobre o futuro dos sindicatos. Ouvir as crianças sobre o futuro dos sindicatos. Essa foi uma ideia que não estava prevista quando nós iniciamos o planejamento desse evento. No decorrer do evento, conversando com algumas pessoas, surgiu a ideia, nós começamos a dialogar a viabilidade dessa ideia, e eu fui buscar um grande amigo, que nós já participamos em vários eventos, conheci ele em 2007, no primeiro Educar Transforma, junto com o nosso amigo Ademir Milo. Eu conheci Anderson Lima, e eu considero um dos profissionais mais preparados do país para escutar crianças e transformar ideias em trabalhos belíssimos. Por isso eu convido aqui hoje para comentar como nós vamos tratar desse tema, como nós vamos transformar o FBIS num espaço para escutar as crianças. Nós estamos falando de futuro do movimento sindical, futuro do trabalho, e nada mais apropriado do que escutar as crianças no FBIS, e por isso eu trago aqui, por favor, Anderson Lima, nosso convidado especial, que vai estar no FBIS. Muito prazer, muito obrigado, Anderson. Obrigado pela sua disposição também nesse domingo, estar aí junto com a família, junto com as suas crianças também, e nos atender e se dispor a conversar um pouco sobre isso. E eu queria que você falasse um pouco, né, do seu trabalho, da sua trajetória de trabalho com as crianças, dessa sua habilidade de escutar as crianças e transformar isso em arte, educomunicação. Que lindo, que bonito, obrigado. Olha, é uma satisfação muito grande estar aqui de novo, junto contigo, querido meu amigo, que já nos conhecemos há tantos anos que eu considero você um amigo. Estou aqui muito feliz de estar num evento com essa tamanha potência e fico feliz mais ainda porque vocês não estão abandonando as sementes. Eu tenho um projeto muito grande chamado Turma da Goiaba, que existe justamente porque eu acredito que no centro das goiabas existem muitas sementes, e essas sementes elas acabam fazendo com que essa fruta tenha uma potência enorme de ela por si só já distribuir outras sementes. E eu acho que a relação humana, né, que existe tanto com o colega, com os amiguinhos, com a família, com a escola, é que faz da criança um ser efervescente, né? E dentro desse universo sindical, como que a gente poderia falar de um tema tão complexo para crianças que estão vivendo em plena liberdade, tanto de expressão quanto de entendimento do que é o mundo? Eu acho que é exatamente isso. É isso que converge as ideias para que esse fórum, nesse recorte infantil, tenha essa potência.
Porque desde que eu era muito pequenininho, alguns adultos, quando olhavam para mim, diziam: deixa de ser curioso, menino, deixa de ser enxerido, reagindo a algumas sistemáticas da vida social, eu ouvia que eu era um menino desobediente. Oh, deixa de ser desobediente, você não pode ser desobediente. Depois, crescendo, eu fui entender que, desde pequenininho, o que me angustiava era seguir regras que eu considerava injustas. E eu acho que é essa a grande força do poder sindical e da linguagem da busca por um mundo e um país melhor. É você olhar para diante de uma regra injusta, de um sistema que está mal funcionando e tentar procurar, através da luta dos seus direitos, fazer com que aquelas injustiças não ocorram mais. Por isso, eu estou aqui para poder contribuir, de alguma maneira, com essa fala tão potente das crianças, fazendo com que ela seja ouvida e que essas ideias de gerações que estão chegando agora, enxergando o mundo com olhos de frente, consigam contribuir de alguma maneira com aquilo que se faz no universo, no mundo sindical. Para isso, é preciso ter uma metodologia e compreender que, assim como nós temos uma boca que nos dá voz, nós temos também dois ouvidos. E esses dois ouvidos fazem com que a gente consiga ter a possibilidade de compreender de forma semântica que nós precisamos escutar mais do que falar. Escutando, a gente consegue compreender o que o outro está entendendo. E aí, decodificar tudo aqui dentro dessa mente, o que está entre os dois ouvidos, e assim poder, de alguma maneira, renderizar esse pensamento e soltar a palavra com maior precisão. E soltar a palavra com a maior precisão. É esse que talvez seja o lema e a busca do objetivo dessa oficina e dessas reflexões. Fazer com que nossa fala seja precisa e que seja também condensada de amorosidade para que o despertar do ódio que ocorreu no meu critério ali por volta dos anos de 2013, ele seja cada vez mais amenizado, que nós possamos usar as crianças para fazer uma reflexão mais amorosa sobre esse mundo polarizado que a gente vem compartilhando com a humanidade. E, a partir daí, fazer com que a sementinha da luta seja brotada no coração e na mente de cada um. O Anderson é escritor, é professor, é cineasta, ele tem muitos projetos de educomunicação. Eu aprendi o conceito de educomunicação com o Anderson, né? Nesse primeiro evento que a gente participou, ele já vinha trazendo essa abordagem, né? E principalmente as ferramentas de tecnologia, de comunicação, já há 10, 15 anos, 20, 19 anos atrás, né? 19 anos. 19 anos. Passa, hein? O Anderson tem vários canais no YouTube, né? O Lado Beco é um deles, né? Assistido aí por 500 milhões de pessoas, né? Tanta gente que Milhões, o mundo milhões. inteiro Mais de tem 500 assistido, milhões. mais de 500 milhões. Mundo Y, né? Que são episódios de reflexão sobre a ética das crianças, a ética do universo das crianças. Ele escreveu e dirigiu 4 séries de TV, séries, né? Infantis para a rede TVT, né? E muito povo do mundo sindical, né? Consome, como a gente fala hoje, consome os conteúdos da TVT. Então, acredito que boa parte do conteúdo infantil da TVT tenha passado, né? Pelas mãos, pela inteligência, pela sistematização do Anderson. Também um Sim, longa-metragem chamado Quando Sinto Que Já Sei, que é dedicado a mapear projetos inovadores de educação no território nacional. Também é o criador do canal Senzala, sem com número, né? Senzala Filmes, dedicado à produção infanto-juvenil com protagonismo negro. Venceu inúmeros prêmios no cinema, na literatura, com destaque para o Cine Favela, e atualmente desenvolve projeto de educação antirracial em parceria com a Prefeitura de Ribeirão Preto, que é onde o Anderson está, né, morando, está em Ribeirão agora, e está em fase de produção da coleção
Letra Adendê, que será composta por 4 livros dedicados ao protagonismo negro. Então, esse é o currículo do Anderson. E se a gente for observar, né, nós provavelmente, os que estão nos acompanhando aqui, grande parte são lideranças do movimento sindical, lideranças sociais, comunitárias, porque nós optamos por esse modelo de fazer lives fechadas nesse momento, para trazer o engajamento das pessoas interessadas de fato, né? Não interessa likes ou quantidade simplesmente, mas também troca, né, de experiências. Se a gente resgatar um pouco da nossa memória, nós vamos observar que em algum momento da nossa infância, no mais tardar na adolescência, é que tem surgido esse despertar, essa semente sobre ser liderança hoje. Então, se a gente não fizer esse trabalho com as crianças agora, nós não estaremos contribuindo para germinar essa semente, para que isso ocorra, é, não sei quanto tempo, nas próximas gerações, né? Então, o próprio movimento sindical, como diz o professor Ricardo Antunes, não vai desaparecer, ele vai se transformando, vai mudando. Daqui a alguns anos vai ser muito diferente do que existe hoje, mas é preciso cultivar a semente, né? Então, como é que a gente faz esse trabalho, Anderson? Como é que você trabalha com as crianças? Basicamente, a tua trajetória é construir isso, dialogando com as crianças, transformando isso em material digital, principalmente, e produção de conteúdos, livros, filmes, séries, né, na internet para distribuir para o mundo inteiro. Aí, como é que é esse processo? Eu acho que a primeira coisa que se deve pensar é que vivemos em um mundo extremamente tecnológico. E quando a gente fala tecnológico, a gente acaba confundindo essa palavra, porque tecnologia pode ser desde um pregador, um parafuso, uma tesoura, mas hoje em dia a palavra tecnologia está contaminada com a ideia de que tudo que é digital, que é do mundo da ciência audiovisual ou das mídias sociais, é o que é tecnologia. E se a gente tem um lençol com elástico, aí não é mais tecnologia. Mas sim, pensamos a tecnologia da maneira com que hoje em dia o mundo a entende, nós temos que compreender que nós vivemos hoje um mundo que está contaminado pela inteligência artificial e nós precisamos falar da inteligência humana para que as nossas crianças e os nossos jovens consigam compreender que toda ideia que brota para a humanidade, ela provém sempre de um ser humano. É uma ideia humana que faz a humanidade se mover para os lados e assim continuar caminhando. Portanto, os trabalhos que eu venho atualmente realizando nas escolas é de refletir sobre aquela lei que surgiu ano passado com a proibição do uso do celular em todas as escolas, né? Como se a proibição do uso de celular fosse, de alguma maneira, convencer os jovens de que eles não devem buscar esse tipo de tecnologia para poder se entreter. E aí eu entro na contramão, entrando pela porta dos fundos das escolas, para conversar com as crianças e com os adolescentes, falando sobre uma coisa muito importante. E se, em vez de pegarmos nosso celular para consumir conteúdos que a internet produza, nós possamos nós mesmos abrir nossa janela, em vez de abrir o Windows, abrir nossas janelas para poder olhar o mundo pela janela e contar para as pessoas que vivem nesse mundo afora o que a gente está enxergando. E aí começaram a surgir e a brotar de todos os cantos muitas histórias importantes e necessárias para que a humanidade começasse a entender o olhar infantil, como que a criança está enxergando a escola, como que o adolescente está enxergando a escola, e mais do que isso, como que essa nova geração que está chegando, cheio de tanto entusiasmo, está enxergando o mundo pela janela. Eu sempre fui um professor que trabalhou dentro das escolas, mas nunca frequentou a sala dos professores. Eu sempre preferi ficar no recreio, encostado num canto, fazendo as minhas observações e notando que existe um excesso de liberdade das crianças no meio do recreio, porque é ali que elas falam do jeito que querem, é ali que elas
projetam suas ações de controle, é ali que a gente consegue ver aquele coleguinha que usa o poder de maneira errada, é ali que a gente vê o menino que tem carisma e que sabe ser colega de todo mundo e consegue, de alguma maneira, juntar as pessoas para fazer coisas. É ali que a gente percebe as injustiças, o racismo, o machismo, o autoritarismo de algumas crianças que, dentro do próprio universo infantil, acabam deixando transparecer de forma muito clara aquilo que numa sala de aula muitas vezes não fica evidente, porque tem um professor lá na frente ditando as regras, as condutas, e mais do que isso, pedindo um silêncio num período de aproximadamente 4 horas por dia. E, portanto, nesses 20 minutos de recreio, surge dali, de forma exuberante, o despertar da liberdade da voz. É ali que a gente consegue perceber como a voz das crianças expressa a sua leitura de mundo. E é a partir do momento que a gente, dentro de sala de aula, consegue refletir por meio de um workshop, uma oficina, ou mesmo uma aula permanente dentro da escola, de que maneira a gente pode usar as novas tecnologias para falar sobre a nossa visão de mundo. E aí, a partir daí, a gente começa a refletir, nós como adultos, como é que o mundo está sendo visto por essas crianças. Então, por exemplo, eu tenho umas crianças que eu fui fazer um filme numa ocupação, uma ocupação de luta por moradia. Mas como que eu falo de ocupação de luta por moradia para criança? Então, a gente fez crianças com uma bola na mão, um grupo de pessoas querendo jogar futebol e elas indo atrás de um espaço para poder brincar. E aí fala, não pode jogar bola aqui, senão vai quebrar o vidro. Não pode jogar bola aqui, porque senão vai sujar o lençol. Não pode jogar bola aqui, porque senão vai quebrar os tijolos. E aí elas vão lutando pelo livre território do brincar. E a partir daí, essa luta e essa busca das crianças pode ser evidenciada por algo que seja lúdico e que a criança consiga compreender. Meu pai luta por um espaço para moradia e eu luto por um espaço para eu poder brincar com os meus amigos. E aí, de repente, a gente vai falar de machismo, de feminismo. Como que a gente fala sobre isso? Chega um grupo de meninas para jogar bola, depois que os meninos conseguiram um espaço para brincar. Então, eles falam, menina, vai para lá, vai brincar de boneca, que a gente agora está aqui jogando futebol. E as meninas insistem, lutam, pegam suas bonecas e vão para o meio do campinho, colocam suas bonecas lá e falam, vocês não falaram que a gente tinha que brincar de boneca? Então, a gente vai brincar aqui, na pequena área, a não ser que vocês deixem a gente jogar bola. E aí elas lutam por esse espaço e acabam jogando bola junto com os meninos e mostrando que igualdade se conquista desde pequenininho. Então, é a partir dessa visão lúdica do próprio contexto das crianças que a gente vai, de alguma forma, construindo isso que a gente quer construir para a reflexão de uma luta coletiva, né? E para a gente poder fazer uma abertura aí, eu gostaria de pedir para que a gente assistisse agora um dos vídeos que eu selecionei para essa live, que é um vídeo chamado Uniforme. Vocês puderem localizar aí, podem soltar o uniforme, quando estiver pronto, vocês me digam. E esse vídeo do uniforme nada mais é do que um grupo de meninas que, ao refletirem sobre a cafonice que era usar o uniforme escolar, resolveram, cada uma delas, mostrar sua identidade pessoal e lutar contra o inspetor de alunos, que nada mais é do que um carcereiro das escolas, para que elas pudessem entrar vestindo as roupas que tivessem a ver com a sua identidade. Elas encontram resistência de um sistema que exige uniforme escolar. E vamos ver nesse vídeo como que elas se resolvem dentro desse problema. Podemos assistir? Está na mão aqui. Perfeito, é esse mesmo. Professor, dá licença. Pode falar, querido. Suas alunas estão lá fora, ó, sem uniforme de novo. O senhor precisa resolver essa situação, precisa ver meu lado também. Estão tudo lá fantasiado de piriguete. Não é querendo dizer não, mas... Vamos lá.
Ei, garotas, o que está acontecendo? Peraí, eu falo primeiro. Professor, olha isso aqui. Você acha que isso tem condições dessas meninas virem vestidas desse jeito? Com decote, cabelo solto, a outra lá com a camisa dos galinhos. Você tem algum problema com o Corinthians? Deixa eu falar. Com a camisa dos galinha preta. Peraí, pessoal, calma. Tudo se resolve com conversa. O que está acontecendo? Afinal de contas, por que vocês estão vendo esse uniforme? Tá, pessoal, pera, calma. Vocês acham que dá pra resolver alguma coisa? Tá tendo diálogo aqui? Não, mas ele fica falando da blusa do Corinthians, melhor do mundo, aí fica xingando. Não tem nada a ver com isso não. A gente tá falando de outra coisa. Tá bom. Fala muito. Vocês precisam vir com uniforme. Tá bom, gente, um de cada vez. Mas porque a gente tem que se vestir do jeito que a escola quer, não do nosso. Porque no começo do ano, deixa eu falar, no começo do ano foi feita uma reunião com os pais e os professores, aonde ficou decidido que vocês iam ter que usar uniforme. Mas ninguém Mas vocês não têm. O pai... Pessoal, um de cada vez. Não, eu uso a roupa que eu quero, que tem a ver com a minha identidade, não o que a escola quer. O uniforme é uma droga, a gente não é obrigada a usar o que vocês querem. Eu acho que tinha que ter chamado uma estilista pra fazer isso. Calma, tudo se resolve com conversa. Pessoal, uma coisa é fato, e o inspetor sabe disso. Foi feita uma reunião no começo do ano, onde foi decidido essa utilização do uniforme. Aliás, o uniforme ele é usado até no Exército, que é para padronizar, para deixar as pessoas com igualdade entre si e tudo mais. Tudo bem, eu concordo com vocês que vocês não foram consultadas, sou a favor disso, sou a favor que vocês contestem isso, afinal de contas é um direito de vocês. Só que tem um limite, e esse limite talvez esteja sendo um pouco ultrapassado. Imagina uma de vocês vindo assistir a aula de biquíni. Você acha que ia dar para prestar atenção? Não ia ter condições. Imagina se os meninos iam assistir a aula ou iam olhar para vocês de biquíni. Tem mais. Imagine se um professor, eu, chego na frente da lousa e vou dar aula para vocês de sunga. Opa, eu vou prestar atenção na... É claro que vocês vão prestar atenção. Então é isso que eu peço para vocês. Vamos debater sim, vamos conversar. Mas vamos conversar com uma concordância, com respeito e com diálogo. O que está acontecendo aqui? Elas que estão insistindo em não usar uniforme. Por que vocês não querem usar uniforme? Tem que usar uniforme sim. E outra, se vocês não quiserem usar, vocês vão voltar para casa, porque aqui na minha escola só entra uniformizada. Eu vou falar uma coisa pro senhor. Senhor não, você. Você é o diretor da escola, não dono da gente, tá Verdade. Eu não quero saber quem eu sou, se eu sou dono da escola, se eu sou diretor. Eu mando aqui. Isso é um absurdo, abuso de poder. Abaixa a repressão! Mas, gente, igual aquele filme que o professor mostrou. Abaixa a repressão! 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 Maravilha. Então, esse é um trabalho que a gente fez para refletir junto àquelas adolescentes que falavam sobre o descontentamento que elas vivenciavam na escola, por achar que algumas regras da escola eram muito rígidas diante daquilo que elas gostariam de fazer, né? Então, a princípio, elas tinham pensado em fazer um abaixo-assinado, depois elas acreditavam que poderiam elas mesmas desenvolverem um desenho de um novo uniforme que tivesse mais a ver com a identidade delas, e por último, elas resolveram se inspirar em um filme que o professor de história mostrou, resolveram se juntar, se organizar e lutar por um direito que elas acreditavam ser um direito coletivo. E essa reflexão elas fazem junto com os educadores, com os professores que estão ali, mas sim, principalmente conseguindo se organizar para fazer com que um trabalho coletivo e uma reivindicação coletiva consiga alcançar algum tipo de mudança. Então, eu trago esse vídeo para que a gente consiga, de alguma maneira, se inspirar
nesse processo que aconteceu dentro de uma escola e que agora a gente vai estar passando por um processo formativo também com crianças e com talvez algumas adolescentes, para poder falar de uma maneira lúdica e também vivenciar um pouco dessa expressão artística, mostrando para as pessoas um pouco dessas reflexões que a gente pode trazer para o nosso mundo. Tá certo? Acho que é isso. Sobre o que você falou anteriormente, assim, eu acho que tem, né, eu sou um grande admirador do teu trabalho, dessa capacidade de articular a escuta, a empatia, né, as perguntas com a tecnologia e com a arte. Hoje, então, eu queria comentar dois aspectos. O primeiro deles, a pedagogia da pergunta, a escuta, a empatia, para mim, eu vejo em você, quando você fala, eu vejo o Paulo Freire falando, eu vejo o José Pacheco da Escola da Ponte falando, eu vejo o Rubem Alves falando. Aliás, tenho utilizado vários vídeos seus na formação de professores aí nos últimos anos, pelo estado afora, em outros lugares, inclusive. O que eu gosto muito não está na nossa programação de hoje, mas depois o pessoal pode procurar, depois vão passar também os links aqui dos vários canais seus. Mas o Minha Amiga Repetente é um soco na boca do estômago do sistema de educação, né? Então, Verdade. essa capacidade de colocar em prática algo que na pedagogia alternativa, pedagogia do oprimido, o nome que quiser dar, muito se fala na educação, muito se discursa sobre isso, mas na prática tem maior dificuldade, de modo geral, porque as universidades não trabalham, né, esse aspecto pedagógico, didático da escuta, da capacidade de escutar, de perguntar. E o Rubem Alves tem um vídeo maravilhoso dele também, a criança pergunta, a criança tem a curiosidade, é o professor de espanto, né, do Rubem Alves. É verdade. Eu acho que esse aspecto, assim, para mim, o Anderson é o cara que melhor sintetiza prática, trajetória, capacidade de articular essas três questões: a escuta, a empatia, com a tecnologia, né, e com a arte. Isso é maravilhoso e eu acho que isso deveria ser um treinamento para todo mundo, né? E aí entra, inclusive, essa polêmica em relação às novas gerações com as tecnologias sociais, a proibição do uso do celular e etc., que, para mim, a educação, o grande desafio da educação no contexto atual não é proibir, embora a gente tenha razão de que há um exagero, que há um prejuízo muito grande para o processo de educação, o impacto das tecnologias. Mas a solução não passa por aí. É como essa nova geração vai aprender a lidar com a tecnologia e se expressar nessas novas tecnologias. Esse é o conceito. Então, não adianta proibir, que a gente já sabe onde vai dar isso. Todo mundo já conhece que qualquer leitor de história desatento já sabe o que acontece quando a gente parte para o processo de proibição. O segundo aspecto, trazendo aqui para o campo do Fórum de Inovação Sindical, é porque outra questão é que os sindicalistas, de modo geral, estão muito chorosos do ponto de vista da dificuldade que temos de nos expressar, de ganhar engajamento nas redes sociais, porque a gente tem dificuldade de comunicação, porque os algoritmos só distribuem coisas, né, a linguagem do ódio e essas coisas, que é verdade, né? Mas é possível fazer comunicação criativa, potente, com conteúdo de forma simples. O Anderson faz trabalho, é ele. Tudo bem, né? É difícil chegar nesse nível, mas organiza o roteiro, dialoga com as crianças, produz, né? E faz todo o processo de criação e distribuição do conteúdo, praticamente. Então, qual é a dificuldade de fazer um vídeo desse, Anderson? Eu acho que a grande dificuldade é nós não conseguirmos nos aproximar do pensamento infantil. Porque, em regra geral, os educadores, professores, os fomentadores de transformações,
eles estão quase sempre a 15, 20 e até mais anos de distância daquela criança que, de alguma maneira, deve ser afetada. E quando eu digo afetada, eu quero falar do afeto, mais do que do ensinamento de cima para baixo, né? A ideia de aprendizado perpassa por você utilizar o que o outro lhe traz para poder inserir aquilo que você quer compartilhar para que exista uma mescla e, a partir daí, uma nova visão daquele processo. Então, uma das coisas que eu reflito muito com as crianças e com os educadores é que, muitas vezes, nós somos adultos demais para poder mergulhar no universo infantil. E aí acaba se criando um ruído na comunicação. Então, você pede para umas crianças que elas precisam, de alguma maneira, estarem engajadas no trabalho que o professor está, de alguma maneira, oferecendo. E aí, algum adulto pergunta para as crianças, por que vocês não se engajam? E aí uma criança levanta a mão inocentemente e pergunta, professor, o que é engajar? E aí, a partir daí, a gente percebe que, muitas vezes, na própria questão semântica, acaba-se perdendo o contato com aquela criança e, de alguma maneira, perdendo o que ela podia, de alguma maneira, sementear, que é uma palavra que eu gosto muito de usar. Sementear é uma palavra que tem a ver com você oferecer ao outro a oportunidade de semear em você algo que seja novo, que tem a ver com um olhar, que tem a ver com uma crítica, e que, mais do que isso, permita colocar as crianças com uma lupa de olhar e de reflexão sobre o mundo que elas estão vivendo. Não é convencer as crianças de que o sistema está totalmente errado, é fazê-las notar que o sistema está completamente errado. Eu lembro que há 2 ou 3 eleições atrás, talvez mais, nós estávamos conversando, eu e os alunos, sobre a questão do voto, né? A potência que tem o voto, a importância que tem o voto, e nesse momento eu comecei a falar sobre as pesquisas de opinião, que muitas vezes elas moldam o pensamento e a decisão das crianças, ou dos adultos, que vão votar e escolher seus candidatos. Foi então, nesse momento, que eu falei assim, e o pior, pessoal, é pensar que muitas das pesquisas, elas podem ser manipuladas pela intenção de quem está pesquisando, pela pessoa que financiou aquela pesquisa. Isso acontece nas eleições, como também acontece quando a gente vai descobrir se o café faz bem ou mal, se o ovo faz bem ou mal, e descobre que é uma granja muito rica que está financiando as pesquisas sobre o ovo. E, evidentemente, que o resultado de uma pesquisa financiada por uma granja é dizer que o ovo faz muito bem à saúde e que as pessoas deviam consumir mais. O mesmo se diria com qualquer outro produto que tem o seu financiador buscando entender cientificamente o que tem por detrás daquilo. Naquele instante, a gente resolveu fazer um experimento. E, no meio desse experimento, a gente acabou descobrindo de forma muito espontânea como é que as pessoas acabam por sucumbir ao resultado de uma pesquisa de opinião e fazendo-se acreditar que aquela pesquisa foi idônea e que realmente reflete o pensamento das pessoas e não o mundo e o ambiente que a cerca com discursos já pré-moldados. Então, vamos ver agora o vídeo Pesquisa de Opinião, para a gente dar uma olhada como que essas crianças fizeram esse processo e de que maneira elas conseguiram perceber que tinha algo de errado nas pesquisas de opinião. Se a gente vê um resultado de uma pesquisa de opinião, a gente pensa que é com a maior transparência. Só que não. Não mesmo. Será que, além das pesquisas, os resultados podem ser encomendados?
Hoje fizemos mais uma experiência. 2 pesquisas que queriam saber a mesma coisa. Você é a favor da construção de um estacionamento no lugar do bosque? O que explica 2 pesquisas de opiniões que perguntam a mesma coisa e dão resultados diferentes? Isso é simples, tudo depende da forma que você conduz as perguntas. E antes de fazer a principal pergunta, meu grupo fez as outras 2. E a primeira pergunta era: você é a favor da preservação da natureza? E a segunda era: você se sente bem por estudar numa escola com tanta área verde? E o resultado foi óbvio: 100% das pessoas não queriam um estacionamento aqui no bosque. Já o meu grupo explicava que 2 dias antes da pesquisa, quase tinha acontecido um acidente com um carro atropelado uma criança. E então fizemos mais 2 perguntas. A primeira pergunta era: se você pudesse escolher, viria de carro ou a pé? Já a segunda é: se você pudesse escolher, salvaria uma criança ou uma árvore? Quando chegava na terceira, todo mundo era a favor do estacionamento. E adivinha qual foi o resultado do segundo grupo? 78,5% querem construir estacionamento. Ou seja, essa experiência quer provar que, dependendo da pergunta que você fizer, o resultado vai dar o que você quiser. E todo mundo vai acreditar. Então é melhor não confiar. E se for confiar, é melhor saber quem financiou. Maravilha, esse é o projeto GEMA, Grupo Escolar de Mídia Alternativa, na qual os alunos faziam reportagens, faziam matérias e faziam até sketches falando sobre esse processo, né? Às vezes a gente fazia até um trabalho ficcional. Certo? Parece que deu uma... O Anderson... Opa, deu uma oscilação aqui. Eu acho que é sua essa observação também, né, de que na internet sempre vai ter falha, então não se preocupe quando fizer algo virtual, online, porque o normal é que tenha algum problema técnico, né? Faz parte do mundo que a gente vive. Eu sempre faço essa reflexão de que nós temos que saber lidar quando as coisas dão errado. Sentar, conversar. Às vezes não dá tempo de conversar, às vezes a gente precisa, de alguma maneira, falar com as pessoas, tomar decisões ou ter ideias, né? Eu acho que o grande trunfo que eu vejo no meu trabalho com as crianças é que as crianças, ao serem pessoas que brincam de faz de conta, elas acabam sabendo resolver melhor os problemas que aparecem vez ou outra. Nessa escola onde eu trabalhava, por exemplo, saindo um pouco do tema do que a gente está falando aqui, mas sem parar de refletir sobre a questão da ideia e do pensamento sendo explorado por crianças, eu cheguei para dar aula e percebi que as 2 baterias da minha câmera estavam totalmente descarregadas, sendo que eu deixei as 2 carregando na noite anterior. Então eu percebi que o meu carregador estava com problema. Ele não estava conseguindo carregar a bateria, mas a luzinha ficava acesa, e por isso eu me enganei achando que as 2 estariam carregadas. Fui eu, então, procurar o professor de robótica da escola para ver se ele conseguia, de alguma maneira, resolver aquele problema. Era uma cidadezinha bem afastada dali de São Paulo, e que, portanto, não tinha como a gente ir numa loja de eletrônica e conseguir um carregador daquele. Foi então que o professor falou: olha, não tem como abrir esse carregador, porque como ele é um carregador de uma câmera Canon, é muito específico, eu não sei mexer com isso. Aí eu falei: caramba, então eu vou ter que comprar outro. Pessoal, hoje a gente vai ter que trabalhar com roteiros, pensando no que a gente vai fazer no próximo encontro, porque hoje não vai dar para a gente trabalhar ainda, a não ser que a gente trabalhe só com o celular. É uma possibilidade. Alguns resolveram fazer o trabalho com o celular, outros resolveram fazer o trabalho por escrito de roteiro, até que um dos meninos, o Abner, de 11 anos, disse: professor, eu posso tentar arrumar o seu carregador?
8 horas da manhã, o menino pensando em arrumar um carregador. Aí eu falei, tudo bem, mas você acha que você consegue? Porque eu vou descartar esse carregador, vou comprar outro, porque esse é um problema muito sério, eu não posso correr o risco de novo. Ele, tudo bem, mas eu vou precisar de 4 facas. Uma daquelas de serrinha e outras normais de cozinha. Aí eu falei, tudo bem, pode ir lá na cozinha pedir. Não, eu sou aluno, se eu for pedir faca, eles não vão me dar. Você que tem que ir. Ele já conhecia até esse processo, um menino de 11 anos. E aí, então, ele foi buscar a faca lá na cozinha e realmente não conseguiu. Então, eu levantei e falei, ó, eu vou precisar de 4 facas aqui para um trabalho que a gente está fazendo aqui com os meninos da Gema, né? E aí, então, o Abner começou a levantar os cantos do carregador, porque o carregador não tinha parafusos visíveis, e falou assim, olha, eu vou ter que me queimar agora, porque eu vou pegar um pinguinho de cola quente para colocar aqui no dispositivo, que eu estou conseguindo ver, que ele não está dando toque, assim, ele não está tocando mais, ele soltou, eu vou usar essa cola quente só para encostar os dois. Aí eu vou ter que me queimar, porque se eu colocar uma cola quente muito, assim que saiu da pistola, vai acabar queimando o dispositivo, derretendo ele. Então tem que deixar esfriar um pouquinho, mas não tanto, para que não perca a cola. Pois ele fez, e o carregador voltou a funcionar. Eu olhei para ele e falei, Abner, você é incrível. Você resolveu meu problema em 20 minutos, um problema que ia durar o dia inteiro. Como você consegue ser incrível assim? Brinquei eu com ele. Ele olhou para mim e disse, professora, é que eu faço robótica aqui na escola. E aí eu pensei comigo, mas o próprio professor de robótica se negou a consertar. E ele, menino ali, fuçou e resolveu fazer aquele trabalho acontecer, né? Hoje o Abner, com mais de 20 anos, está cursando mecatrônica, sabe? E aí eu percebo que desde aquele momento ele tinha talento para aquele processo, mas mais do que talento, ele tinha oportunidade de mostrar para mim, que era o seu educador naquele momento, as ideias que ele podia trazer, e que nem eu, e nem o próprio professor de robótica dele poderia resolver. Então, a ideia, ela está dentro da mente humana. Eu vi você falando, Paulo, na programação, sobre a importância da gente pensar que toda inteligência artificial é, de alguma maneira, um sistema moldado, criado pela mente humana. Não existe inteligência artificial. Existe pura e simplesmente a mente humana em ação. E agora, para dar esse exemplo do que é um trabalho realizado de forma ficcional e falando das ideias e desse trabalho em grupo, vamos ver o que a gente pode encontrar ali na Rua dos Bobos. Um grupo de 3 amigos precisa apresentar um trabalho. Só que minutos antes de apresentar esse trabalho, eles descobrem que eles estão totalmente sem ferramentas para realizá-los. E eles vão precisar usar da sua criatividade para poder conseguir algum resultado que seja, de alguma maneira, confortante para aquilo que eles querem. Vamos dar uma olhada em Rua dos Bobos? O que é cartolina? É obrigação sua, mas sabe o que a gente pode fazer nesses 10 minutos? É um trabalho sobre músicas brasileiras. Em 10 minutos? Onde que a gente vai procurar? A gente vai acabar tirando 0. Brasileiro tem... Tirando a cirandinha. Nossa senhora. Tirando a cirandinha? Vamos todos cirandar. Não. Eu só sei que isso é culpa da Bia. Eu tinha pedido pra ela trazer a cartolina. Mas eu não tinha dinheiro. Mas eu tinha te pedido. E ainda pedi pra você pesquisar no computador uma música. Eu ia ter ideia, mas não deu certo sem música. O computador do meu pai tá quebrado. Parou? Parou? Como é que a gente vai explicar isso? Bom, pessoal, hoje é o dia da apresentação daqueles trabalhos sobre as músicas brasileiras. Pode começar o primeiro grupo. Quem que é mesmo? Léo, Bia e Luísa, podem ir. E aí, qual foi a música que vocês escolheram? Professora, é uma música brasileira, é uma música infantil. Professora, mas é uma música do Vinícius de Moraes. E a gente vai cantar agora a música.
Tá. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. E o trabalho é esse. Uma folha em branco. Quem teve a ideia? Foi minha, professora. Você gostou? Dá pra conseguir pelo menos um 6? Um 6? Vocês acham que vocês merecem um 6? Esse é um dos trabalhos mais criativos que eu já vi desde que comecei a dar aula. Então? Vocês merecem 10. Vocês já podem sentar. Peraí, eu tô detectando uma injustiça. Já vai começar com nhenhenhê ou reclamão. Ai, falou o Marcelo Marmelo Martelo. Não me chama de novo de martelo. O que você vai fazer? Vai me dar uma marmeladinha? Não, uma martelada. Eu estou tremendo de medo. Ai, chega! E por que você acha que detectou uma injustiça? Mas tem uma explicação. A casa existe. Existe. E quem mora lá? Todo mundo aqui já morou. Essa casa é a barriga da mãe. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Toda casa quadrada, uma casa redonda é engraçada. Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão. É claro que a casa não tinha chão. Era a barriga da mãe. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. É claro que a casa não tinha parede, era a barriga da mãe. Ninguém podia fazer pipi, porque no pinico não tinha ali. Ninguém fazia pipi lá, porque ninguém bebia água lá. Mas era feito com muito esmero. Na Rua dos Bobos, número 0. Esmero é aquarinho, quase a mesma coisa. Não é aquarinho que se fala, é carinho, seu cabeçudo. Tá, mas você entendeu, né? Tá. Mas me diz uma coisa, por que Rua dos Bobos? Os bebês que moravam lá, eles são bobos, é por isso. Não sabe correr, não sabe andar. Você se acha todo espertão, né? Com todo esse seu nhenhenhé. Sabe? Então me responde uma coisa. Por que número 0? Maravilha, maravilha. Esse é um dos trabalhos que eu me orgulho muito de ter produzido lá junto à TVT, nos anos de 2015 e 2016. Foram 2 temporadas, assim, eram programas diários e tinham 4 programas que a gente fazia de segunda a sexta, né? De segunda e sexta era o Hora do Recreio, que eram provocações filosóficas desenvolvidas pela infância na hora do recreio. Um outro que se chamava Profissão Criança, que eram crianças dizendo o que inspiram elas a serem profissionais no futuro. O terceiro era Criança Pergunta, Criança Responde, da qual eu fiz muitos trabalhos relacionados a isso quando eu estive lá no Educar Transforma, com o professor Paludo. E o outro era um que eu achava mágico, que se chamava Descionário. E o Descionário eram crianças definindo palavras de acordo com o seu repertório cultural, né? E é muito interessante pensar nisso, porque uma criança, por exemplo, tinha um programa que a gente falava o que é bomba, né? E aí tinha um filho de um padeiro que dizia que a bomba era um doce,
A outra pessoa que entendia que bomba era algo que explodia para destruir coisas, e um morador de Alto Paraíso de Goiás, na zona rural, dizia que bomba é algo que tem no sistema hidráulico de uma casa, é a bomba d'água, que joga água para a caixa, porque tem lá, eles sabiam manejar um negócio chamado bomba carneiro, que eu só descobri quando eu estava lá, que é uma bomba que não necessita de energia elétrica para jogar água para a caixa d'água e poder dar pressão no chuveiro deles. Eu descobri em Cuba que o mamão para eles é fruta bomba. Tem Olha só. mais um sentido. Mais um sentido aí, ó, para você incluído. É uma outra fruta da mesma família, parecida, que é mamei, um pouco mais consistente, mais escurinho um pouco, um laranja um pouco mais escuro, mas o mamão nosso é a fruta bomba para o cubano. Que interessante. Assim, eu acho que essa é uma pegada legal, porque você trabalha... O que a gente vê de programação infantil, geralmente, tem um roteiro pronto para as crianças decorar e representar, né? E você trabalha exatamente essa pedagogia a partir das ideias deles, dialogando, eles criam o roteiro, eles são sujeitos do processo. E isso eu acredito que forma lideranças, porque na medida que as pessoas que vão sendo valorizados, né, as suas ideias vão sendo valorizadas, ela também gera autoconfiança, né? Você incentiva para que continue, né, exercendo essa... Eu pergunto para quem está nos assistindo agora aqui, se faz sentido ouvirmos as crianças no Fórum de Inovação Sindical. Eu queria que vocês comentassem aqui, eu vi alguns comentários, eu queria saber. Nós chamamos essa live como live surpresa, porque nós queríamos anunciar o tema de escuta das crianças dentro de um fórum de inovação, né, no Dia da Criança. Então, por isso que a gente trouxe hoje aqui para fazer essa surpresa, trazendo essa novidade, dizer, ó, além de toda a programação de adulto, durante os 2 dias, nós vamos ter 2 dias também de trabalho com o Anderson, com crianças, Então, eu já convido quem está nos vendo, nos assistindo, que tem crianças, mais ou menos, a gente quer... Como é que vai funcionar a Rochelle já está opinando aqui, porque é professora também. Como vai funcionar esses 2 dias? Na sexta-feira, o Anderson vai falar na mesa de comunicação, 2h30. A partir das 3h30, então, das 3h30, ele vai fazer oficina com as crianças. Vai ter uma quinta sala, né, onde nós vamos trabalhar com a oficina com crianças. Então, quem tiver crianças, conhece... Eu acho que a faixa etária, né, o que a gente combinou aqui, a partir de 11, 12 anos, 13, 14, né, é uma faixa etária razoável assim, para a gente dialogar sobre esse tema do mundo do trabalho e sobre o tema da organização dos trabalhadores, do mundo sindical. Não sei o que você acha também, Anderson, a gente pode combinar sobre isso, né? Como que... Então, na sexta-feira à tarde, nós vamos ter, e no sábado de manhã, depois, vamos repetir essa oficina, que será apresentado o resultado do trabalho já no sábado à tarde. Quer dizer, para mostrar também que isso não depende de uma coisa extraordinária, de um grande investimento. Aliás, quem dos sindicalistas já perguntou para as crianças o que eles acham sobre o mundo do trabalho, sobre a organização sindical? E aí está um grande elemento pé no chão do ponto de vista da novidade e da inovação. Então, obrigado aqui, Cibele, a Luciane também está nos acompanhando, a Zeca, a Zuleida, todas que opinaram aqui, muito obrigado, né? Você vê que também, majoritariamente, as mulheres que estão nos acompanhando e opinando sobre isso. Então, nos ajude, a Sidneiva, do Paraná, né, a mapear, a mobilizar crianças interessadas em fazer parte desse projeto. Dentro do Fórum de Inovação Sindical, nós vamos ter o Fórum das Crianças. Eu gosto, o Senterra tem, nos congressos do Senterra, o Congresso do Senterrinha, né, que funciona simultaneamente ou às vezes como um evento próprio.
que é muito interessante essa pedagogia. O Tiago já vai se comprometeu em ajudar a mobilizar a Quênia, toda a galera aqui. Obrigado aqui pela opinião de vocês. Depois a gente vai olhar com carinho cada um dos comentários de vocês, porque vai ficar gravado. Agora a gente está fazendo só para quem se inscreveu essa live, mas depois a gente disponibiliza ela no YouTube aberto. Então, é isso. Nós queremos trazer essa abordagem dentro do fórum. Nós acreditamos que essa é uma grande inovação do ponto de vista do fórum, né? E que no movimento sindical, o Marinho, né, do Sinergia, está dizendo que teve essa experiência também no MST, no MAB, na UFSC, tem aí a COCAI, que é a POCAI, a Plataforma Operária Camponesa, trabalho com o Sindicato dos Eletricitários, com o Movimento de Atingidos por Barragens, junto com a Universidade Federal, um trabalho bem interessante também nessa lógica pedagógica, etc. Então, vamos promover esse espaço, né, de diálogo com as crianças. E o Anderson tem mais vídeo para nos mostrar ainda, e depois a gente já vai fazer mais um convite aqui, reforçar e propor alguns encaminhamentos. Maravilha. Em 2014, eu estive junto com o MLB, que é o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas, né? É um movimento que basicamente trabalha com pesquisa e ocupação de terrenos que não têm um uso apropriado, né? Então, não tem uso social, né? Terras que não têm uso social. E eu estava filmando um curta-metragem com as crianças desse coletivo, dessa ocupação, chamada Ocupação Eliana Silva, e no dia seguinte eles teriam, as crianças que estavam na mesma oficina fazendo um curta-metragem comigo, eles teriam no outro dia uma ocupação da Prefeitura de Belo Horizonte. E aí tinham várias reuniões acontecendo na ocupação, tudo às escondidas. E aí o Leonardo Pérez, que era uma das lideranças do MLB naquela época, Leonardo Pérez, que inclusive em 2022 foi candidato a presidente, né, pela UP, ele falou para mim assim: Anderson, sabe o que você poderia fazer? Amanhã a gente vai fazer uma ocupação na Prefeitura de Belo Horizonte para correr atrás de negociar com o governo uma proposta que a gente está sabendo que está rolando de reintegração de posse. E a gente precisa lutar o mais rápido possível. E a gente descobriu um horário que só tem 2 funcionários ali na portaria, e a gente vai fazer a entrada dali, vai ocupar a prefeitura, e eu queria você com a gente. Eu falei, eu? Vou fazer lá. Aí ele falou assim, eu quero que você fique com a câmera na mão, erga a câmera e mostre que você está com a câmera, e entre logo junto com todos eles, porque você com a câmera vai mostrar para os guardas que tem alguém filmando, e eles são menos violentos quando tem câmera. Eu nunca esqueço dessa circunstância. E o que aconteceu? A gente entramos pela Prefeitura de Belo Horizonte, ocupamos o espaço lá com mais ou menos, aproximadamente umas 50 a 100 pessoas, só que muita gente ficou do lado de fora, porque os guardas conseguiram fechar. Então nós ficamos numa coisa que eles diziam que era camburão, porque a prefeitura foi transformada em camburão. Porque no camburão você não está nem livre, mas também não está preso, né? Você está em curso de algum lugar. E aí eles diziam numa música, a prefeitura é transformada, não é a mãe, não, a prefeitura é transformada em camburão. Não é prisão, não é prisão, é a prefeitura transformada em camburão. E aí, nesse momento, muitas pessoas ficaram do lado de fora e outros ficaram do lado de dentro, trancados. Se saísse, não voltava mais, e ninguém poderia entrar. E eles começaram a proibir a entrada de alimentos. Quando eles começaram a proibir a entrada de alimentos, eles definiram, por essa estratégia, que nós não seríamos alimentados e que, portanto, aquela ocupação não poderia durar dias, porque a gente ia precisar de comida. Então, eles colocaram guarda civil metropolitana perto da escada onde tinha esse processo acontecendo, né? Então, os alimentos não entravam. Nesse momento, eu percebi que tinha uma mãe do lado de fora, não, do lado de dentro, e um bebê do lado de fora, uma das duas coisas. E aí, o que aconteceu? Essa mãe olhou pro líder dali
da Guarda Civil e falou: ô moço, deixa eu dar de mamar pro meu filho, deixa eu entrar para dar de mamar pro meu filho. E aí ela desceu até o portão, colocou o seio para fora e o bebê mamou ali no seio da mãe, com a grade no meio. Eu falei: isso precisa ser filmado agora. E aí eu filmei, fotografei, mandei para os jornais de Minas Gerais, isso explodiu nos sites rapidamente, como um absurdo, viralizou rapidamente, muita gente compartilhando na internet, e aí chega a Comissão dos Direitos Humanos da própria prefeitura, que começou a negociar a entrada de alimentos, e quando o negócio se tornou grande demais, aí o prefeito teve que mandar o líder de governo para poder negociar, e a reintegração de posses se resolveu, e teve como estopim essa relação que eu tive com aquela criança que estava necessitando única e simplesmente de leite materno. Só que no meio desse vídeo, eu quero que vocês observem um menino, que é o garoto que estava na oficina de um dia antes, que é o Vitor, que com 13 anos, ele sobe pelo portão que está trancado da prefeitura e começa a perguntar. Pergunta o nome que negou, ou pergunta o nome do guarda que negou a entrada. E as pessoas falam: é Augusto. E aí todo mundo lá fora começa a gritar: Augusto, covarde, porque ele não tinha permitido que uma criança pudesse ser amamentada. E foi o Vitor, ali, pendurado na grade, que puxou essa fala das pessoas que estavam presas do lado de fora. Então vamos ver esse último vídeo, que se chama Ocupação da Prefeitura de Belo Horizonte, e que, de alguma maneira, mudou a minha vida, o meu jeito de perceber as crianças dentro do movimento de lutas sociais que existem no nosso país. Vamos dar uma olhada no último vídeo que falta aí, que E nós estamos aqui exigindo o direito das ocupações, da urbanização, de serem urbanizadas. Sempre sou morador da ocupação Eliana Silva, do MLB, e nós estamos aqui lutando para que, primeiro, o prefeito reúna com as ocupações. Ele prometeu há um ano e a gente está aqui para exigir isso, porque a gente protocolou um ofício já tem quase um mês e até hoje o prefeito não recebeu as ocupações. Nós solicitamos coisas básicas nessa primeira reunião, que foi com o secretário de governo. Nós queremos reunir com o prefeito. Nós solicitamos a entrada dos jornalistas, que é o direito da imprensa divulgar, e apenas alguns órgãos aqui alternativos estão aqui dentro, mas o conjunto da imprensa não foi permitido entrar. Além disso, foi negado o direito de entrar alimentação. Então nós estamos só tendo como beber água e usar o banheiro, mas não tem alimentação. Então nós estamos aqui quebrando o pau para que entre a alimentação das pessoas. E até agora foi negado o direito nosso de ter alimentação. Não põe a mão em nós não, moço. Não põe a mão não, que vocês têm mania de agredir a gente. Ninguém tá agredindo não, mas não vai passar não. Mas não passa. Eu não tinha dito. Eu vou pensar em mandar pra cá e ninguém fazer nada, eu achei que tinha que fazer nada. Nós colocamos que era necessário mães terem que as crianças terem como entrar para amamentar as crianças. E foi negado isso, é um absurdo. Isso atenta contra os direitos humanos. Nós estamos lutando para que seja regularizado, que o direito de morar, que o direito humano sagrado de morar seja garantido, de morar dignamente, seja garantido na nossa cidade de Belo Horizonte. Maravilha. É isso aí, pessoal. Então é com esse vídeo aí que eu termino cheio de alegria de lembrar desse dia maravilhoso, onde eu pude, por dentro da estrutura, conseguir entender o que é uma estratégia de embate frontal e direto para poder conquistar direitos de muitas pessoas que naquele momento lutavam por moradia, e perceber que as crianças estavam lá no foco desse processo, e ver o Vitor ali com a cabecinha, pergunta o nome dele, e eu pensando com a minha cabeça, por que ele quer saber o nome do guarda? E aí daqui a pouco todo mundo começa a gritar, Augusto, covarde!
E ele fica injuriado com um monte de gente gritando o nome de um soldado, né? Mas esses soldados organizados, graças ao bom Deus, eles conseguiram se organizar para fazer a reivindicação e conseguir o objetivo que precisavam e que queriam tanto naquele momento. Anderson, essa live é para dar um gostinho, né? Para a galera, né? Vamos ver o que vai sair no Fórum de Inovação Sindical. Eu acho que não tem você não tem uma produção especificamente abordando esse tema com as crianças e tal. Né? Não, ainda não. Não que eu me lembre. É que assim, eu já fiz 500 vídeos, então eu fui lembrando nesses dias alguns que tinham coisas mais enfáticas. É possível que eu tenha, mas eu não me lembrei dessa vez. Mas eu estou com ideias e provocações muito legais aqui na cabeça para essa oficina acontecer. Eu falo porque é para agregar mais alguma abordagem, né, nesse teu currículo tão variado e criativo. E é isso também. Tem os momentos que a gente programa para fazer, mas na luta concreta de qualquer movimento social, né? Isso hoje muito mais, né? Hoje muito mais a importância de estar com a câmera na mão na hora certa, né? Aquela imagem às vezes que muda o percurso da trajetória da luta, da reivindicação, etc. Então tem um poder muito forte, né? O poder da comunicação é inegável cada vez mais, enfim, mas tem que ter também por trás dessa lente um ser humano que tenha sensibilidade, capacidade, um olhar aberto, uma visão criativa para captar, né, aquele momento kairos, o momento certo, na hora certa, aquela cena. Então, isso faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Eu acho que se alguém ainda, quem está vendo aqui, não se convenceu, vem conferir presencialmente no dia 24 e 25 a oficina com as crianças. Tragam as crianças também para a gente colocar elas para interagir, para serem sujeitos, serem protagonistas desse diálogo aqui dentro do Fórum de Inovação Sindical. Essa é uma novidade, portanto, que a gente queria compartilhar com todo mundo. A novidade de escutar, de ouvir as crianças dentro desse fórum, porque eu acredito que para o movimento sindical é algo novo, né? Nos eventos sindicais que eu conheço, dos últimos 33 anos que eu acompanho o movimento sindical, é diferente, é criativo. Acho que não tenho visto oportunidades em que encontros de sindicalistas tenham feito esse tipo de abordagem. Portanto, essa é uma das cerejas do bolo do nosso evento. Nós vamos ter mais novidades nessa semana. Essa é uma delas. A partir de agora, nós estamos abrindo a caixa para mostrar outras novidades, né? De outra natureza, de outros temas, de outras figuras. Vocês viram que tem alguns espaços ainda abertos aí na programação, então vão ser as novidades que a gente vai contar durante a semana. Mas uma delas não vai ser novidade, eu já queria deixar o convite aqui para vocês que estão assistindo, já colocar na agenda. Terça-feira, dia 14. Já depois da manhã, terça-feira, 14, nós vamos ter outra live com o professor Jacques Mink, que é pró-reitor de Extensão e Inovação da UFSC, para tratar do tema de tecnopolítica. Vamos dar uma continuidade a essa conversa que a gente está tendo aqui com um outro viés, com uma outra abordagem, mas o conceito hoje de educomunicação, né, vamos partir para o conceito de tecnopolítica, na terça-feira, dia 14, 19 horas. Essa na terça-feira, um dia de trabalho útil, aqui a gente vai... desculpa, não é só o dia de trabalho que é útil, né? O final de semana é mais útil que o dia de trabalho, é isso? O tempo livre é muito útil. Então, terça-feira, dia 14, 19 horas, Jacques Mink, pró-reitor de Extensão e Inovação da UFSC, sobre tecnopolítica. Nós teremos, então, estamos divulgando, muitos de vocês que estão acompanhando aqui também, são dirigentes sindicais, a gente já apresentou várias propostas, sugestões, inclusive para participação. Se houver alguma dúvida sobre a participação individual ou coletiva, eu peço que nos procurem também. Amanhã, o Ribeiro,
O Ribeiro, o Ribeiro é advogado, né, também um militante da Defensoria Pública aqui em Santa Catarina, e ele é de Guarulhos, viu, Anderson? Ele é de Guarulhos, tem trabalhado no movimento negro aqui em Santa Catarina também na defesa dos direitos de igualdade racial. Então, um abraço também para o Vamos nosso amigo juntar forças. Ribeiro. Então, o que a gente já conversou sobre participação, forma de participação, de ingresso, etc., fiquem atentos, porque a gente só vai manter a proposta, né, que nós estamos divulgando atualmente, inclusive de valores, até quarta-feira. A partir de quarta-feira, nós devemos já mudar os valores dos ingressos, porque já está começando a crescer bastante, e com as novidades que nós vamos apresentar aqui, vai ser também uma forma da gente filtrar, porque nós vamos ter algumas bolsas, algumas pessoas que nós vamos convidar para participar, e especialmente de forma solidária, mas nós vamos também precisar majorar aqui os valores dos ingressos. Então, até quarta-feira nós estamos mantendo o valor que tem hoje. Então, o fórum... Querido professor, deixa eu só falar, vou dar uma interrompida aqui rapidinho para resolver uma intercorrência aqui com a criança da casa, e já volto, tá bom? Nada mais natural, Anderson. Então, nós estamos entrando na reta final, hoje é dia 12, né? Então nós temos aí 11 dias, 12 dias, contando com hoje, 12 dias para o Fórum de Inovação Sindical, dias 24, 25, no Hotel Castelmar, aqui em Florianópolis, né? No dia 24, sexta-feira de manhã, a conferência de abertura, nós iremos apresentar durante essa semana novidades também sobre essa conferência, não vou adiantar aqui, nós vamos fazer um boletim do FBIS para divulgar essas novidades. Sexta-feira à tarde, sábado de manhã, a programação que a gente apresentou no início dessa live, com 36 nomes confirmados, aí tem 2 ou 3 nomes abertos ainda, porque serão novidades dessa semana, e o encerramento da live, também teremos novidade, além da apresentação, né? O encerramento da live não, o encerramento do encontro, do fórum. A primeira parte do encerramento vai ser a apresentação do resultado desse trabalho com a oficina com as crianças. A segunda parte vai ser a carta de Florianópolis, que nós vamos redigir durante o evento, e depois nós teremos mais uma atividade que nós vamos divulgar essa semana. Estamos preparando aqui novidades para vocês. Então, eu quero agradecer mais uma vez aqui aqueles que estão nos apoiando e ajudando a viabilizar o primeiro Fórum Brasileiro de Inovação Sindical. Sindicato dos Metalúrgicos de Rio do Sul, meu amigo Evaldo. Sindicato dos Trabalhadores Químicos e Plásticos de Criciúma, o DE. O Sinjusc, Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário de Santa Catarina, através da presidente Carol e do Neto. A FETRAF, coordenador, o nosso amigo Marco Silvano, né, que também articulou conosco o apoio da CONTRAF. A FETAESC, Walter Dresch, todos esses são nossos amigos apoiadores e, em especial, a Júri, Ativos Judiciais, através do Renato Duarte, que também é nosso grande parceiro desse evento. Muito obrigado. E aos escritórios de advogados que estão colaborando, estão participando e colaborando, patrocinando também esse evento. Ao Max Garcês, o Luiz Fernando Silva, o Eduardo Salles, a Gisele Kravichich, o Pedro Pita Machado e o Renato Duarte. Então, esses são nossos colaboradores, pessoas que estão nos apoiando para viabilizar esse evento. Gente, nós, pelo tempo, nós temos feito as lives de 1 hora, essa aqui foi muito interessante, muito dinâmica, muito criativa, é sempre assim com o Anderson, ele é uma pessoa muito criativa, ele foi conversar com seus crianças, eu também estou aqui com a minha criança, tá? Que veio aqui para encerrar, né? Vamos encerrar essa live de hoje, né? Dia das Crianças, tu quer dar uma mensagem aqui, falar alguma coisa? Ela gosta de cantar, desenhar, se expressar através de outras formas, né,
que não é a fala. Então a Lia veio aqui também, manda beijo para a galera. Gente, muito obrigado, Anderson, muito obrigado também. Cuida bem das crianças aí. Tá aí, ô Anderson, tá aqui a minha criança, pode trazer eles para a tela também. Agora eles já conseguiram se aquietar lá. Era um conflito, tive que fazer uma mediação. Legal. Tá aí, ó. Então, siga o Lado Beco, o canal do YouTube do Anderson e outros que a gente vai estar divulgando depois também, mandando os links desses vídeos para o pessoal que quiser acompanhar, né? Vai ter muita ideia criativa, muita ideia interessante aqui com essa trajetória. Quanto tempo que você já está nesse trabalho de produção, especialmente com as crianças, Anderson? Desde 2004. 2004? 2004, isso. Então já tem 21 anos aí de acúmulo, de trajetória. 21 anos de estrada. Anderson, obrigado. Fique à vontade para fazer suas considerações finais aqui. A gente vai também deixar o pessoal curtir ainda suas sementinhas Ademais, aqui. Velho. Eu queria agradecer quem pôde estar conosco aqui, agradecer as mensagens que foram enviadas. Queria deixar aqui compartilhado com vocês também os meus contatos, minhas redes sociais, que eu vou escrever por aqui. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode me contatar por meio do Instagram ou mesmo pelo Facebook, no YouTube. Eu estou em contato com vocês, tá certo? Eu vou escrever aqui. Eu estou o meu arroba é Anderson Lado Beco. Por causa que o meu canal é o canal Lado Beco. E aí vocês podem escrever para mim, que eu estou por lá, e de alguma maneira a gente pode trocar as ideias que vocês tiverem aí em curso, tá certo? Muito obrigado aí pela presença de todos e por ter, de alguma maneira, gastado ou investido esse tempo aí com a gente, tá certo? Então, arroba Anderson Lado Beco, ou então canal Lado Beco do YouTube, tá certo? É isso. Um beijo para vocês, até a próxima. Obrigado, Anderson. Um beijo até dia 24 e 25, a gente se encontra presencialmente, 24 então, e aqui em 25 a Floripa. gente se Valeu? encontra presencialmente. Tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau. Vou deixar também aqui o nosso telefone, o telefone institucional do Instituto Política Boa, e eu vou deixar ele de duas formas aqui. Antes de começar, a gente estava conversando que o Tiago, que é nosso bastidor aqui, ele disse, ó, a gente reconhece a geração da forma como ele dá o número do telefone de celular. Então, 48 99121 8168 é a forma de divulgar o celular de quem é da geração X, da geração milênio, tá? A quem é da geração Z ou da geração Y, diz que é 48 991 218 168. Tem uma diferença na forma de falar o celular, você identifica a geração do sujeito. Então, fica aí o nosso contato, né, todos os canais Instituto Política Boa. Nosso muito obrigado mesmo pela presença de todos vocês aqui, por acompanhar essa live. Pedimos que distribua, que conta para o mundo aí o nosso primeiro Fórum Brasileiro de Inovação Sindical. Agradeço ao pessoal que ajudou aqui a viabilizar essa live, além da equipe do Instituto Política Boa, também a divulgação pela Baila Política, a Cibele, que está aqui nos bastidores, o Eduardo, o Tiago, e a todos vocês, um beijo no coração, muito obrigado, e até terça-feira, 19 horas, professor Jacques Mink, sobre Tecnopolítica. Um grande abraço.